Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este aqui é mais um episódio do Ilustre Podcast. Um programa que tem a cara das pessoas ilustres, das pessoas ilustradas desse nosso Brasilzão do meu Deus. Do Brasilzão, de Piracicaba, de São Paulo, de onde tiver, de onde eu conseguir chamar de pessoas interessantes e ilustres aqui. Eu sou Érico San Juan, já disse isso, né? E se você está aqui, é porque você sabe que o Ilustre Podcast tem episódios novos, episódios fresquinhos, toda quinta-feira, às 8 da noite, no canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba e no canal próprio do Ilustre Podcast. Então, toda semana, às quintas, às 20 horas, temos aqui um novo entrevistado, um novo encontro aqui com você, ilustre e respeitável público. E sem mais delongas, sem mais nenhuma delonga, vamos aqui conversar com mais uma pessoa ilustre, interessante, boa de papo aqui, de conversa, que eu conheço há décadas e décadas e décadas, já denunciando a nossa idade, né? Ele é ilustrador, ele é designer, seja lá o que for isso, ele vai tentar explicar, vamos tentar explicar para você o que é um designer, um quadrinista, um autor de quadrinhos. Ele é o Sebastian Cardoso. Palmas. Obrigado, Érico. Um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, Sebastian. Contar algumas histórias, tentar relembrar muitas histórias, né? Se a memória deixar, né? Ah, sim, lembra. Tem fosfosol, lembra do fosfosol? Por enquanto não precisamos reconhecer esses expedientes estranhos, né? Isso aí. É um prazer. Que legal. Então, Sebastian, vamos já começar do começo, como todo episódio, né? Sim, do começo da arte da vida que se misturam, né? De cada convidado nosso. Então, Danilo, já pode colocar o primeiro slide aqui, a queima-roupa quase. Pronto. Praticamente a queima-roupa. Vamos começar a vida e a arte do nosso ilustre entrevistado. Você sentiu o cheiro de naftalina? Saiu da tela aqui. Ainda não inventaram podcast com cheiro, mas a gente chega lá. Então, já começamos a sua vida artística aqui por meio desse trabalho, que é um trabalho de que época que foi? Isso é 97. 97. Nessa época você já tinha começado a desenhar como aprendiz, como é que é? Isso aí é da época dos todos os cursos, né? Você fazia curso de aquarela, curso de desenho acadêmico, curso de quadrinhos, aí é dessa época que a gente vai resgatando algumas coisas, né? Você vai juntando, né? Eu gostava muito de desenho realista, aí tem o Engenho Central, né? Mas eu já estava indo para ficção, né? Então aí já juntei um dinossauro mais realista, e é o início, né? Você já dá para ver que você é o desenho típico do aprendiz, do cara que está começando e vamos dizer, quer mostrar serviço, né? Exatamente. O cara que tem um desenho, você sempre teve essa tendência, você teve essa tendência por desenho mais realista, né? Exatamente. Eu acho que por isso que eu não me dei muito bem no salão de humor. Meus desenhos eram mais realistas, eu tenho muita dificuldade de desenhar cartoon. Se bem que eu penso que desenho assim, é tudo treino. Então, quanto mais você treinar, você vai conseguir fazer. Então, eu treinava muito desenho acadêmico, desenho realista, olhos, bocas, braços, pernas, para tentar fazer depois, né, no caso, os quadrinhos mais realistas, né, que foram... Esse desenho aqui, você se lembra que escola que você estava, o que você estava fazendo nessa época aí? Além de desenhar dinossauros em lugares peculiares, como o Engenho Central de Piracicaba. Eu acho que era alguma exposição do Engenho, eu não sei se é do Cavalari ou se era do Padovani na época, que era mais realista, mas tinha que fazer uma composição diferente. Você fez então para uma exposição de algum desses ateliês, escolas que você era aluno. Como você falou assim, a idade e a lembrança não vai me pegar agora. Porque realmente eu fazia vários cursos, desenhava no estúdio Magno Art, né, que tinha na época, né, que em Piracicaba. Em Piracicaba, todos em Piracicaba. Todos em Piracicaba. Mas é interessante que você nota que tem a tendência por desenho realista. Tendência não, claramente um desenho realista. Mas, ao mesmo tempo, já é uma característica do seu trabalho que veio se desenvolver mais adiante, né? Que é arte dirigida. Não é o desenho
do cara que fica nos devaneios lá, desenha borboletinha. Não, o artista, né? O artista romântico, né? Como muitos querem nos enquadrar, né? Exatamente. Que a gente é um bando de vagabundo que fica esperando a inspiração. Não, nem tanto, né? nem tanto. No máximo os meninos que ficam desenhando. Né? Os meninos, né? Hoje você chama de menino, seria um elogio, né? Sim. Dada a nossa provecta Qualquer idade, coisa, né? assim, aquele cara grisalho fica desenhando ali, sabe? Fica lá no cantinho desenhando. Né? Exato. Os meninos lá que desenham. Mas esse menino continuou a desenhar. Exato. E vamos para a nossa próxima etapa aqui da carreira do Sebastian, que já é uma outra faceta, que são os quadrinhos, né? Isso. Que é o desenho realista em movimento cinematográfico, né? Com temáticas assim, até sombrias, né? O pessoal reflexivas. Você já se vê que não é um cara que tinha tendência do humor mesmo, né? Talvez humor negro, mas... Pode ser. Como é que é esse trabalho aqui? Esse daí é da época do Rui Perotti, lembra do Rui Perotti? Explica para o nosso ilustre público. O Rui Perotti, público, ele veio de São Paulo para o estúdio Magno Arte fazer um curso de história em quadrinhos. Ministrar um curso, né? Ministrar um curso. Então a gente já fazia desenhos lá no Magno e aí ele veio meio que para finalizar. Então ele deu várias dicas, várias... É meio um curso master de desenho pra gente, Exatamente. né? E foi um achado, assim, pra gente. Acho que foi um aprendizado para mim. Eu não achava que desenhava muito, não, mas ele falou assim, não, você leva a gente assim, vai dar certo. Até vou explicar para o nosso ilustre e respeitável público, né? Que o Rui Perotti, para quem tem mais de 60 anos de idade, mas a gente explica aqui para quem não tem, o Rui Perotti foi o criador do Satanésio, um personagem de quadrinhos publicado pela Abril nos anos 70. Ele foi o fundador dos pioneiros da animação no Brasil, com o estúdio Lynx Filme, e também criou o Sugismundo, que protagonizou muitos comerciais animados nos anos 1970 na TV. Era uma propaganda meio disciplinadora, digamos assim, feita para o governo da época, que era o governo militar, né? Pode ser que muita gente queira encher o saco dele por causa disso, mas a verdade é que o Sugismundo foi muito popular e, dentro do possível, foi muito eficiente para cumprir o que ele se propunha, né? Mostrar noções de higiene, praticamente, para a população em geral do Brasil, né? Então, até o Perotti teve um papel educativo, né? Para o povo brasileiro mesmo. E na animação também, né? Eu acho que o principal foi na animação, nos desenhos, né? Então essas páginas aqui você fez na conclusão do curso do Rui Perotti, né? Exatamente. Então como que você quis fazer aqui? Qual que era a sua ideia aqui? No caso eram umas histórias que o meu pai contava, os causos que o meu pai contava, né? Então lendas urbanas, lendas rurais também. Lendas rurais, exato. Lendas rurais é melhor. Então meu pai contava essas histórias e eu peguei, lógico, adaptei alguma coisa, né? E aí jogar nos quadrinhos isso. Uma maneira de resgatar e guardar o que ele fazia, o que ele conta, né? E concretizar, né? Colocar no quadrinho. Mais para frente, talvez, eu pense em fazer outras. Né? Agora estou voltando a desenhar, depois de um bom tempo parado, mas estou voltando a desenhar e estou resgatando essas histórias novamente. Desenhar quadrinhos, né? Você diz, né? Isso, desenhar, na verdade, você nunca parou, né? Desenhar assim, por prazer e para fazer uma coisa pessoal, não. Fazia tempo que eu não fazia. Mas eu estou resgatando isso, voltando a achar algum tempo livre para voltar a pegar essas histórias mesmo, conversando muito com meu pai ainda. Meu pai está... então ele ainda é um ótimo contador de história. Uma fonte inesgotável. Não para, o velhinho não para. Está com 95 anos e continua contando história. E está com a memória afiadíssima. Sim, aumentando cada vez mais as histórias. É bom que aí depois de um certo tempo começa a virar quase ficção. Aí você fala assim, acho melhor parar por aqui, pai. Ai, que barato. Isso daqui foi produto só do final do curso do Perotti ou você publicou em algum lugar, fanzine? Não publiquei nada. Esse não foi publicado, não. É só testando perspectivas novas, testando visualizações, coisas que o Perotti ele gostava de fazer, né? Instigar você a fazer uma coisa diferente. Tanto que algumas páginas eu refiz, por exemplo, isso aqui eu já tinha colocado, aqui é só para você buscar, instigar o público aí para a próxima página. Está invertido aqui, mas essa aqui é a terceira página. Tem uma quarta página ainda que mostra a finalização que está
quarta capa. Ele começou a explicar para a gente como que funcionava o cérebro nosso, né? De instigar as pessoas a buscar o novo, sabe? Virar a página, nossa, eu quero ver o que está acontecendo na próxima página, sabe? Então essa aqui é só uma pitada para instigar a gente também. Você não mostrou. Não, você mostrou, é só uma amostra. É só uma amostra, só uma amostra. Hoje em dia, com os crowdfundings da vida, né? Daria para fazer. Dá para coletar esse material todo aí, né? Acho que vou me inspirar no William, né? Ele falou que o bobear, ele vai fazer uma coletânea das histórias. O William Russar, que já esteve aqui no exatamente, Podcast. O William. Fazia parte do nosso grupo, né? Conta do Herege. Vamos ficar, por enquanto, nessa fase aqui. Como é que foi o Herege? Nessa fase, acho que é a fase do Herege, acho, não sei. O que foi o Herege? É que fica papo de compadre, praticamente. A gente aqui sempre precisa ser didático. Então vamos... O Herege foi um grupo, eu não lembro por que do Herege. Eu acho que, assim, que a gente queria fazer histórias diferentes e queria mudar um pouco... publicar as nossas histórias, que ninguém queria publicar. Então, isso nos anos 1990. Isso, vamos fazer algumas heresias, né? Vamos começar a publicar as nossas histórias. Cabe lembrar também que era um tempo que não tinha internet, né? Não tinha nada, era tudo correio. Para publicar quadrinho, a rede social era a troca, o intercâmbio de fanzineiros, né? Autores de fanzines, revistas alternativas em xerox. Você era o cara a ser batido, que você já publicava desde os 15 anos de idade, você já publicava no jornal. Publicava em jornal e também em fanzine, né? Isso, então a gente queria, precisamos publicar. Então, o Herege, que é um fanzine, né? Que é uma autopublicação, uma autoedição, né? Isso, então a gente desenhava os quadrinhos, fazia os quadrinhos, cada um fazia os quadrinhos, aí cada um bancava a parte dele era uma cooperativa, cópias, né? Exatamente, é uma cooperativa. É o crowdfunding que hoje se chama os coletivos, né? Exatamente. Nossa, não muda nada. É exatamente isso. É a mesma coisa, né? Grupo que resolve ter prejuízo, né? Dor de cabeça. De cabeça. Uma dor de cabeça eram as capas bem características dos fanzines Herege, que fanzines eram feitos em xerox, não existia em todas as cidades xerox colorido, e era caríssimo. Ainda mas barateou um pouco mais, está mais acessível. Está mais acessível, está mais difundido. Só que os hereges resolveram fazer capas coloridas em serigrafia, que você tem que imprimir uma cor por vez em cada tela, né? Exatamente. Então você tem que, se quisesse uma capa de 5 cores, você tem que imprimir uma cor, depois colocar outra cor e outra e outra e outra. A gente foi ficando esperto, porque a primeira capa que a gente fez, que a capa foi do William, né? Sim. A gente usou 7 ou 8 cores. Ficava uma madrugada inteira fazendo, imprimia, aí secava, aí fomos uma parte na sua casa, fizemos uma parte na minha casa, na casa do William. Artesanal, né? Que não acabava nunca. Isso. Aí na segunda, acho que foi a minha, já usando as capas, as cartolinas coloridas, né? E daí usamos poucas cores, né? Então, a gente aprende, né? Vai aprendendo, com a canseira. E depois, acho que a terceira foi do Fábio, né? Foi do Fábio. Fazemos também, já melhoramos a qualidade, fizemos menos, foi mais rápido fazer, né? E aí paramos por aí. O quarto ia ser do Gustavo, mas aí eu já estava lá em Limeira, já estava, aí a gente debandou, né? Todos os hereges fizeram capas em serigrafia pro fanzine? Você fez. O William começou, né? O Fábio deve ter sido a última, né? Isso, Fábio foi a última. Fábio foi a última. Então vai resgatar isso aí também. Vai resgatar, refazer. Não tem na internet em lugar nenhum, né? Que a gente está falando. Exatamente. Você podia digitalizar isso e jogar no. É só para a gente se localizar, respeitável público, só para dizer que nós somos sim dinossauros, tá? Então, deixa de ser preguiçoso também. Tem Google também, para você descobrir alguma coisa que você não entender, vai no Google lá. Isso. E se você quiser me perguntar nos inbox da vida, pergunta também. Mas não seja preguiçoso. Muito 5 minutos da sua vida, você não vai se arrepender em saber dessas coisas. Do tempo em que não existia internet, e pode acreditar, as coisas eram muito mais difíceis do que um toquinho na tela do seu celular. Então, depois dessa bronca na nova geração, vamos aqui para a próxima imagem, Danilo. Esse aqui já é um trabalho pretensioso, no bom sentido, né? Isso, esse daí a gente já usava... Nós usamos para cor, e não era computador, hein? Não era computador, isso era aquarela, era nanquim, era aerografia, né?
E aí, mas aí já tá alguma coisinha de... Depois, acho que eu fiz os balões, né? Eu fiz à mão, mas depois eu resgatei isso daí e fiz no computador. Eu já fiz no computador. Já dava para digitar numa letrinha, isso. uma fonte de computador. Isso, né? Então, isso aí já só na época dos salões, né? Existia muito salão. Salões de humor, né? Isso. E em uma determinada época passaram a abrir para quadrinhos, que salões de humor eram aquelas modalidades de humor clássica, que é cartoon, charge, né? Quadrinhos, o pessoal ainda tinha uma certa dúvida em incluir, porque no quadrinho não era necessariamente humor, né? E eu insistindo no meu humor negro, quase no humor. Bom, é um humor, né? De qualquer crises forma. Crises de existencialistas colocados no quadrinhos aqui, correndo de cachorro quando chegava da escola, quase perdendo o ônibus, ou então dormindo dentro do ônibus, né? Nossa, sabe? Memórias da criança ferida pela vida. Né? Exato. Mas já tinha um estudo, sabe, de ficar bem, no caso, de ficar totalmente enevoado quando é sonho, e depois quando cai no real, fica no quadrado, no quadradinho, sabe? Caiu na realidade, voltou à realidade. Então já tinha alguns estudos não era só qualquer arte, não, já tinha alguns estudos de caso já. Isso daqui você mandou para salão de humor, é isso? Mandei para vários. Você mandou, mas não foi selecionado? Eu acho que entrou em 1 ou 2, porque podia, caso não entrasse ou você participasse, eles devolviam os trabalhos, caso não fosse premiado, né? Tá. Acho que foi Ribeirão Preto, acho que Amparo, acho que entrou também, não me lembro mais. E você não queria desperdiçar seu precioso tempo, aí você mandou o mesmo trabalho para vários concursos. Estava pronto. Muito prático, não é mesmo? Do que não tinha cópia na época, era só original. Às vezes eu ficava nas bibliotecas lá e o pessoal não devolvia o trabalho, você tinha que buscar o trabalho na cidade, aí pegava ônibus para ir buscar, que não tinha celular para fotografar o trabalho, né? Não tinha com nada. Uma resolução legal. Só tinha máquina fotográfica. E daí fotografar não ficava bom, tinha que ter uma máquina boa também, luz, era bem complicado. Mas essa época também, ainda anos 90, né? Anos 1990. Era já a época que os quadrinhos estavam se sofisticando. Sim. Saiu daquela história de Disney, Turma da Mônica. Isso, tinha muita sofisticação. Tinha Electra Assassina, tinha vários... Os quadrinhos americanos já depois do Cavaleiro das Trevas adultos, se sofisticaram. Né? Os quadrinhos adultos, as graphic novels. Bota muita aspa nisso aí. Não era infantil, né? Não era infantil, você podia fazer coisas diferentes, mas você começava a ver quadrinhos diferenciados. Quadrinhos feitos por aquarela, quadrinhos feitos com tinta a óleo. E não eram esses quadrinhos super ultra luxuosos de hoje de livrarias. Ainda eram quadrinhos vendidos em bancas de jornal, né? Exatamente. Então, era mais caro que o gibizinho da Mônica, mas era bem mais acessível que hoje você pagar R$100 de um álbum. De um álbum qualquer aí. Isso, a gente lembra das capas do Sandman, que é do... Sim. Eu não vou lembrar o nome do... Neil Gaiman, isso, que era o roteirista, o criador. Então as capas deles, você fala assim, nossa, eu preciso fazer uma coisa parecida. O Dave McKean, né? Que Dave McKean, exatamente. Que era o ilustrador. Exatamente. Então, aí você começava a ver essas coisas e falava, nossa, não é só quadrinhos, não é só desenhar bonitinho. Você pode soltar, colocar tinta e experimentar coisas novas, né? Que é isso que na época a gente fazia bastante. Sim, aliás, sim, uma coisa que o seu quadrinho não era bonitinho mesmo, né? Não era bonitinho. Você nem queria, de jeito nenhum, né? Não saía. Seu cachorro aqui infernal. Dá medo só de olhar, né? Não é Orbidu, longe disso, né? Putz, eu insisti em levar para som de humor, cara. Isso que é o pior. É que você acreditava muito no seu trabalho, né? A fé é linda, ela monta isso, mas não te dá prêmios em salões de humor. O pessoal é muito sério, eu rio disso daí. A tentativa do artista ser levado a sério, né? Em salão de humor. Isso é a piada suprema. Né? No salão mesmo, eu fiz algumas tentativas, mas no salão de humor mesmo eu nunca, nem mesmo com cartoon, mesmo com charge. Mas por conta do desenho sério, né? Do desenho realista, não é desenho sério. Eu não sei se eu fui ensinado erroneamente no começo, né? Tipo assim que... Lá eu não estou falando de quando eu comecei a desenhar, mas sim da minha infância, que eu coloquei na minha cabeça que
desenho tinha que ser certinho, realista, sabe? Então, acho que eu fui me adaptando para fazer isso. Lógico, hoje você desenha, como eu falei, acho que treinar você desenha. Dá para desenhar cartoon, fazer mangá, que na época, lembro que tinha um monte de gente que fazia mangá na época. Hoje está voltando tudo isso. Não, hoje já tem gente que nasce com o DNA do mangá, né? Exato. Você vê muita coisa, tirinha no Instagram, né? Você vê muito isso, né? Essa lambança aí, no bom e no mau sentido também, né? E a tirinha, você lê do lado contrário ou não? Eu nunca vi tirinha. Então, tirinha Instagram, pra mim, é o quadrado, né? Então, aí é uma coisa recortada que você tem que ler na sequência com a flechinha, né? Movendo a mão no mouse. Eu faço tirinha, me adaptei do quadrado. Do mangá você tem que ler o contrário. De trás pra diante, né? Eu nunca consegui. Aí eu sou meio limitado das ideias, não. Bom, vamos continuar aqui na sua trajetória aí de rumo a ser um artista que é levado a ser. E agora você vai para Isso sim é o artista sério, o artista que faz a arte dirigida, a arte para ser vendida no melhor aspecto, né? A arte direcionada a propósitos úteis até para a sociedade, né? E nada mais útil que um manual, né? Então explica aí essa arte que você passou a desenvolver em editoras, em agências, e aí culminou nisso que é o seu ganha-pão até hoje, né? Isso. Que é o design, tem um nome diferenciado aqui que vamos começar a explicar o que é um designer, né? Isso. Mas você faz o design de superfície. Isso. Como é que você passou da ilustração dos quadrinhos, que eram tentativas, para, de repente, estar nesse filão aí profissional até hoje, né? Então, ser industrial. Depois de fazer os cursos aqui em Piracicaba, né? De desenho acadêmico, desenho história em quadrinhos, depois de fazer com história da arte, aí eu falei, precisava de alguma coisa diferente. E daí eu fui lá para São Paulo, que na Escola Pan-Americana de Artes. Aí tinha um curso que era ilustração publicitária. Bem direcionado mesmo, né? Bem direcionado, ilustração publicitária. Pro mercado para valer mesmo. Exatamente, mas era assim, estava começando a colocar os computadores na área. Foi lá foi em 95 isso. Eu aprendi a usar o Photoshop lá. Era o Photoshop 2.5. O Photoshop a lenha. Isso, Você usava 2 disquetes para instalar o Photoshop, então era... Minha nossa senhora. Bem... inesquecível esse tempo. Exato. E aí lá eu comecei a editorar, trabalhar com edição de revistas, edição com jornal, né? Então você tinha... Que é o design, né? Exato, que é o design... Design gráfico. Design gráfico. Design editorial. Produção gráfica, né? Produção gráfica. Você aprendia a fazer um outdoor, você aprendia a fazer uma revista, uma capa de revista. Só que lá ainda você fazia na pintura ainda. Aí na pintura... Você ainda pegou esse restinho desse tempo analógico. Você fazia... à mão, a pintura tal, fotografava, aí fazia os pestape com letra 7. Estamos falando uma linguagem compreensível. Isso, letra 7, eram umas letras que você recortava e colava por cima, basicamente isso, né? Você montava a capa. Então, sabe aqueles trabalhinhos de escola que a gente fazia com tesoura, cola, ia colando os papelzinhos, aquele trabalho, aquele mural gigante que você ia apresentar trabalho. Se tivesse essa instrução, olha, isso aqui pode... tipo isso, pestape é isso. A grosso modo. Então daí eu comecei a entender as editoras, como funcionava a editoração eletrônica, né? E logo depois eu já fui para trabalhar numa editora de jornalística, né? Que fazia revista, fazia jornal. Isso onde? Lá em Limeira. Lá em Limeira. Aí você já estava em Limeira. Já estava morando em Limeira. Saí da Pan-Americana, já arrumei um trabalho lá, já fiquei por lá. Acho que em 98 já estava quase ficando mais lá do que aqui, porque não sei se o pessoal sabe, mas a gente quem trabalha em jornal fica até mais de madrugada às vezes. Madrugada. Hoje em dia tudo meio home office, né? Isso. Mas em jornais se trabalhava, e jornal é de um dia para o outro, né? Você tinha que ficar até altas horas para você poder concluir a edição, que se chama fechar a edição. Fechar a edição. Então, enquanto não termina a edição, você não sai daquele lugar lá. Espera o cara fazer a última reportagem lá para caber, aí você tem tira 2
linhas aqui, aí tu refaz o texto para encaixar. No recorte e cola. Não, nessa época eu já estava editorando na... já estava começando, o mundo está começando a ficar mais civilizado. Isso, já era no PageMaker, no Adobe PageMaker. Nem tão civilizado assim. No finado PageMaker, que não existe mais o PageMaker, no finado PageMaker. Hoje é InDesign. Né? Hoje é InDesign. E lá também eu comecei a desenhar no Illustrator, no CorelDRAW, né? E daí eu comecei a fazer... Começou a boa aventura aí pela... Isso, aí comecei a ilustrar. Aí eu uni o que eu já sabia de desenho artístico, né? Com o desenho, no caso, técnico, né? Desenho técnico para fazer alguns desenhos de, no caso, como usar um... Isso aqui é um pouquinho mais velho já, mas é assim, como manusear para ver se o capacete não está perdido, né? Na cabeça está solto, né? Então eram uns desenhinhos para você fazer, olha, encaixa aqui, coloca desse jeito aqui. A bula ilustrada. Uma bula ilustrada, exatamente. Isso você fez para a indústria? Como é que foi? Isso. Então, eu comecei a trabalhar em editora, depois eu fui para agências de propaganda, comecei a fazer alguns manuais de instrução, daí a indústria abriram algumas vagas, porque às vezes a indústria não conseguia, daí elas contratavam agências, mas a agência não conseguia dar conta do que eles queriam. Daí eles começaram a contratar profissionais para dentro da... Avulsos, autônomos. Começaram a criar os departamentos de marketing. Contratar mesmo para trabalhar lá no... Isso, porque antes era tudo agenciado. Era uma indústria que não tinha nada, ela só produzia, contratava uma agência. Tem vários ainda que... A agência não costuma ter ilustrador, né? Eu estou enganando? Eu nunca vi muito, pelo menos no interior não tem. Não, mas assim, até tinha alguns, mas eram poucas pessoas que desenhavam mesmo. Então, mas aí deu certo de uma das indústrias me chamar para começar a fazer desenhos, aí tratar foto, lógico, tinha um estúdio, você fotografava, eu tratava a foto no Photoshop. Você não fazia só, não que seja pouco, mas você não fazia apenas essa ilustração. Não. Aí eu já fazia todo assim, eu precisava fazer no caso da indústria lá era burigoto, fazia carrinhos de bebê. Aí tinha que desmontar o carrinho, como fazia para desmontar, como montava o carrinho, então era tudo na ilustração. Então não existia profissional para atender a esse tipo de demanda. Exato. E até hoje são poucos. Exato, e olha só, não existe uma escola, escola de fazer manual de instrução, não existe. Não, você vê como que é, né? E é obrigatório ter um manual de instrução. Sim, mas é curioso, né? Como essa área é engraçada até, né? Você vai partir para formações específicas, mas na prática você acaba tendo que ser o faz-tudo, né? E de alguma maneira você meio que encontrou um nicho e que eu não imaginava que tivesse, até por isso te chamei aqui também. Eu não imaginava que existia algo tão específico, uma demanda tão específica, e na região aqui de Piracicaba. Basicamente não de São Paulo. Porque daí eles vão no caso a agência, vai contratar uma pessoa específica que desenha. Acho que você chegou a fazer alguns desenhos também para algumas empresas, alguns quadrinhos específicos. Fiz roteiro. E treinamento também. De treinamento, o Rodrigo Rodrigues fazia, lembra? De treinamento. Então, eram quadrinhos ilustrados para treinamento. Basicamente, era uma história que contar para você reproduzir. Isso daí é até um pouquinho mais... As pessoas até conhecem um pouquinho mais, porque tinha o negócio do ISO 9000 e... Isso daí, qualquer grande fábrica, grande indústria, né? Elas têm que ter esse tipo de material também, né? Então, mas isso aqui é ainda mais específico. Assim, né? Mas no caso tem algumas empresas que não gostam de desenho. Eles acham que desenho não é legal, eles querem foto, sabe? Então, mas eu acho que o desenho fica mais limpo, fica mais fácil de visualizar do que uma foto. Às vezes na impressão a foto pode ser um pouco mais escura ou não é colorida, então pode sujar. Eu acho que é um horizonte a se desbravar e acho que é um mérito seu também. Porque na atuação que a gente faz nesse sentido, é quase uma maneira de mostrar, olha, através da minha atuação, que é quase exclusiva em alguns casos, né? Pouca gente faz, é uma maneira de você mostrar com a sua atuação que isso é eficiente. Sim, eu acho que... Não é um enfeite, não é uma coisa... muita gente trata a ilustração como um acessório, como um enfeite, né? É uma coisa bem... no caso é um desenho útil, né? Então é arte dirigida, né? Arte dirigida. Então
mostrar que isso daqui tem uma utilidade que não é só a coisa lá dos delirantes que sonham, que baixa a inspiração, né? Eu fico imaginando como que eu faria se eu tivesse, sou artista, quero desenhar um capacete caindo, nossa, eu imagino. Não, e a gente gostaria até de ser o cara que devaneia, né? Só que a gente também, como atende demanda, está acostumado a ficar meio perdido, né? Se eu tiver tempo livre, eu não vou ficar desenhando. Sim, e no caso, ou desenhar para mim, né? E no caso não sou eu que... lógico, eu faço, tento entender como funciona, tento entender... mas tipo assim, é uma equipe que tem que... Olha, não é assim, funciona desse jeito. Você não trabalha solto, né? Isso, você trabalha uma equipe direcionado. No caso dos carrinhos lá de bebê, né? Eu tinha que entender com o pessoal da engenharia como que dobrava, como que tirava as peças para fazer. Não, e é bom que você aprende pra caramba, né? E talvez coisas que, se você desenhasse só o seu trabalho autoral, talvez você não tivesse oportunidade de ter esse tipo de informação. Né? E o legal é que meio que combinou que eu tinha feito o colégio técnico, o COTIP, aqui em Piracicaba. Então eu tinha toda a parte... A faca e o queijo na mão. Então, precisa fazer... Lembra que fazia aquelas perspectiva artística que tinha que fazer? Não sei se você lembra, né? Era uma perspectiva isométrica tal, com os desenhos e tal. E deu certo, fui bem. E daí sim, eu fui realmente para a indústria dos capacetes, que é o que eu faço hoje. Que beleza. Nossa, é um universo que eu estou descobrindo aí, através da sua atuação mesmo, né? Que você está mostrando para todo mundo. É um leque gigante, não é só... como eu falo, não é só devaneios. Acho que não tem devaneio, né? Vamos passar para o próximo aqui, Danilo. Que já é uma distinção, né? Premiação sua. Isso. Conta desse... E é legal que já é o trabalho aplicado, né? Já o trabalho aplicado. Então conta pra gente dessa premiação aí, foi em Santa Maria da Serra. Santa Maria da Serra, lá no museu. O que aconteceu de ter um concurso em Santa Maria da Serra lá? Então lá tem o concurso de design de superfície. Então é mais cerâmico, é design em cerâmica, design em tecido, né? Para estamparia, né? Que é o mais comum, que é... E tinha uma opção lá que é design em outras superfícies. Tá. Aí eu falei assim, deixa eu ver se cabe, né? Se cabe o design que eu faço como design de superfície. Porque eu tentei já, eu buscava, né? Eu fazia uns 5 anos que eu já desenhava em capacetes e não tinha uma ideia assim, onde eu me enquadro? Eu sou na época, eu sou registrado desde lá então como design de produto, né? Mas design de produto, mas eu desenho, né? Eu sou um meio termo, eu desenho, mas eu sou design de produto. E no caso do capacete, né? Você desenhar numa bola. Só que você tem que mandar produzir esse desenho. Então você tem que desenhar ele planificado. Olha, isso é... Então você tem que, eu brinco, você tem que desenhar torto para ele sair reto em uma bola. Se você desenhar uma linha reta numa bola, se você esticar ela sai totalmente torta, né? Então você pensa no mapa mundi, né? Exato. Se você aplicar lá numa bola de borracha que você vai comprar na papelaria. Lá, exatamente. Né? O desenho daquilo é diferente do que você vê na bola, né? Exato. Então o design de superfície é isso. Você desenha em uma superfície, seja ela um vaso, seja ela um piso cerâmico, seja ela um tecido que vai virar um rolo, que vai virar uma estampa contínua, né? Então você tem que pensar todos esses processos. No caso desse daí, eu lembro que eu fiz, mas assim, era um desenho só que você jogava em cima e ele envelopava. Então acho que foi mais pela praticidade que eu levei o prêmio desse daí. Não por causa da estampa, porque a estampa camuflada é muito padrão. Comum. Corriqueira, né? Mas sim porque caía, no caso tinha 3 cores só, né? Então o preto é a base, né? E tem essas outras 2 cores aí. Pelo que você está dizendo, acho que foi o primeiro produto que você aplicou mesmo. Você viu uma arte aplicada mesmo na superfície? Não. Isso aí foi 2014. Tá. Então eu já trabalhava desde 2011. Então 2010. Você já tinha feito outras? Já havia feito outras, mas tipo assim... como você fala, acho que foi a Janine Pestana que fez. Ela falou assim, você precisava saber se está legal, se não está legal, aí você mostra para alguém, né? No caso, eu falei, deixa eu mostrar para alguém que não me conhece,
Ah, esses daí que são os juízes Isso, assim, e deu certo. que vão na mosca, Isso, na avaliação, né? E daí deu certo de eu ganhar o prêmio aí. Então foi bem bacana. Eu falei assim, putz, acho que é legal, acho que dá certo mesmo, sabe? Eu sou um designer. Sou designer. Oh. Teve recompensa financeira? Teve sim. Acho que na época acho que era R$2.000, uma coisa assim, bem beleza. bacana. Esse evento, ele é tradicional? Ele existe? Sim, existe. Eu não voltei a concorrer, sabe? Porque não é um... Porque eles começaram a exigir que eram produtos que não fossem comercializados. Então, tá. Eu fiz esse capacete e depois, assim... Então tinha que ser exclusivo. Tinha que ser exclusivo. Eu falei, nossa, mas o meu produto está sendo produzido. Então é um... É meio... É um pouco... meio incompreensível esse critério. Né? Mas tipo assim, foi produzido, mas tipo, depois que eu ganhei o prêmio, né? Então, não foi... já tinha sido lançado, já estava nas ruas, né? Então... Mas o legal assim, para dizer aqui, não é só escolher cor. Você tem que ir lá na fábrica ver se está produzindo legal, se está desenhando, se estão colocando o desenho na posição certa que você... Acho bacana, sabe? E com relação ao que você mostrou, que nós mostramos aqui antes de trabalhos em 2D, né, que são os quadrinhos. Isso. Eu acho legal esse tipo de trabalho, que é a beleza do processo, sabe? Sim. Até você chegar na etapa final, o que tem de aprendizado, de pesquisa, de tanta coisa, né? Testes também. Principalmente no meu caso, que eu tenho que desenhar plano para envolver o capacete em uma bola. Sim. E tem que ser funcional, porque é um produto, né? Tem que ser rápido. Rápido. De ser aplicado, porque é uma produção, não é produzir... vamos fazer um só. Eu não sou um customizador de capacetes. O pessoal, você desenha capacete? Faz um para mim? Fala, putz, eu não faço. À primeira vista, quem não conhece como eu, até poderia dizer que foi pintado à mão. Você é um customizador, né? Isso. Lógico, existem as pessoas que customizam capacetes, sim, mas eu trabalho para a indústria. Então, até brinquei algumas vezes de pegar uns capacetes cru, né? E desenhar. Mas, putz, é muito trabalho. Fazer no computador e mandar a produção fazer é mais tranquilo. Mas você é um artista, você tem paciência. E você também é um brasileiro, não desiste nunca. Tá? Quem sabe, daqui uma ou duas... Em resumo, você é um masoquista. Daqui uma ou duas encarnações também. Claro. Tem tempo aí, quantas vidas tiver aí para... Ou você se redimir, ou você tem mais paciência ainda. Isso mesmo. Vamos lá para o próximo, Danilo. E esse aqui é o projeto mais recente, fresquinho, saindo do forno. Fresquinho. E já é essa aplicação até que não é artística nesse sentido customizado que a gente está falando, né? É o design, eu acho que é uma expressão mais até próxima do que é o design mesmo, não a ilustração, né? Isso, que ele é mais... você vê assim, tem... A síntese do design. Isso, ele é simples. Ele é simples, assim... Não é simplório, é simples, né? Então, quando eu ganhei o briefing para fazer esse capacete, você ganha o briefing para fazer. Sim. Então, olha, eu preciso de um capacete simples, que seja um pouco sofisticado, elegante. Então, você que tem um público... Como ele é um capacete que tem óculos, né? Então é um público diferenciado, ele não vai gostar de umas coisas muito berrantes. Sim. Então você tem que... mais sóbrio, Isso, eu diria até que é mais arrojado, seja lá o que for esse adjetivo. Isso. Mas assim, é mais... O legal é que a noção do design, da síntese, é que permite essa sofisticação. Você está customizando industrialmente, se é que posso chamar assim... Você está aplicando praticamente uma marca, um logotipo num capacete. Você está envolvendo com uma marca e de uma maneira muito elegante, né? Muito sóbria, né? Isso. Que eu imagino que seja, como você está falando, o briefing que você recebeu, Exato. que é meia-idade, como é que é? Qual a idade? Isso, é nessa faixa, de 30 a 40 anos, que gosta de passear, que tem óculos de sol, então você vai pegar mais tempo de estrada, então ele desce o óculos de sol. Então é um público que é mais tranquilo, não gosta de coisas mais muito gritantes. Então você vai... Ele não é o capacete que a pessoa vai olhar e vai desmanhar com aquelas cores. Mas é isso que... Então, antes disso também, você tem que saber
que tem que dar produtividade, que tem que ser, não é uma pessoa que vai decorar, então várias pessoas têm que decorar e tem que decorar rápido isso aí, porque tem outros capacetes que vão entrar em linha, né? Então tem um tempo que tem que fazer esses decalques aí, né? Que é essa planificação que eu faço, ela é, não sei se você vai lembrar, daqueles chicletes que daqueles chicletes que você pega e molha e decalca, aquelas tatuagens. Não lembro a marca, mas eu lembro do chiclete. Isso, que você tira essa... É uma tatuagem temporária. Né? Isso, então, esses decalques é basicamente isso, só que no tamanho gigante. Então você molha lá, você tira esse decalque, você aplica no capacete, é tudo manualmente. Olha só. Então não tem uma máquina que coloque esses decalques aí. Depois o público pode procurar lá também como a produção de capacetes, né? Eu até vou fazer uma comparação aqui, não sei se tem a ver. Mas é como se você estivesse fazendo serigrafia no capacete. Você está aplicando os detalhes no capacete. Esses daí, todos esses decalques são feitos em serigrafia ainda. Então eu acertei. Isso, são serigráficos. Não tem uma impressora que imprime esses. Então tem que ter uma tinta especial, tudo. Então... Até lembrando lá do herege, né? Isso, você então, limitar os detalhes para a produção não ficar tão trabalhosa, né? Tão demorada, né? Isso, fazer mais rápido. Quanto mais rápido fazer, menos tempo você tem menos dinheiro você gasta, mas você tem uma produção mais otimizada, né? Então você consegue produzir bacana. Então, tá aí um caso que a gente pode aplicar a clássica frase que a gente aprende na faculdade de design, né? Pelo menos na minha eu aprendi, né? O menos é mais, né? O menos é mais. Então eu acho que é um exemplo legal desse capacete aí, que ele tem um desenho, ele tem a marca grande que você consegue visualizar. Às vezes você não consegue enxergar ela direto, mas depois que você olha à frente, a marca em cima você já vê ela na lateral. Então dá para... eu gostei bastante de fazer isso. Só que é engraçado, né? Até faço uma ponte lá com o seu começo. Você era o cara que queria desenhar tudo e de uma maneira detalhada, né? Com uma paciência monástica quase, isso. Né? E aí, o trabalho que finaliza aqui a nossa série dos seus trabalhos é um trabalho que vai no oposto disso, né? A síntese, né? No caso, né, eu tenho que fazer um desenho. Eu ainda pego o capacete e desenho ele inteirinho para sair isso daí. Sim. Faço um rabisco ainda, assim, as ideias que vão surgindo, né? Lógico, tem uma pesquisa do que você vai fazer e tal. Aí você rabisca, eu rabisco tudo, mas quando não chego a rabiscar, fazer detalhezinhos mais. Eu tenho ideia na cabeça já jogo no computador, fica mais fácil. O barroquismo mental, se eu posso chamar assim, acho que na fase da busca é aceitável até, mas a gente vai limpando, depurando. Né? E no caso, eu tenho que pensar nele em 3D já, né? Eu fico pensando nele como que vai ser a parte de cima, como vai ser a parte de baixo, a traseira. E você vai fazendo essas técnicas, né? Rabisca a parte de cima não está encaixando na parte de lateral, a parte de baixo não está encaixando agora. Então você vai fazendo esses testes aí até sair e isso aqui, legal, gostei. Não é tipo artista, como você falou assim, gostei, é isso. Eu tiro sarro, mas assim, cada um tem o seu valor, lógico, com certeza. Um o seu quadrado. Com certeza. Vício de cartunista. Mas quem não é de exata sempre vai sofrer, né? Quem não é de exata sempre vai sofrer. Mas está aí um exemplo de que é possível você fazer algo útil, algo funcional e algo que tenha, né, uma plástica, que tenha uma beleza, uma estética. Isso. É muito bom. E o que é bom é você sair na rua, né, nos estacionamentos e ver os desenhos lá que foram comprados, né? Alguém olhou seu desenho, né, no caso assim, e comprei esse desenho, comprei esse capacete. E tá na rua, tá usando, não sabe. Isso deve ser legal, né? Isso é legal. Várias vezes eu passo, eu fico... Olha o meu capacete lá. Meu não, né? Meu. O que eu fiz, né? A gente meio que acaba sendo arte aplicada ou não, a impressão que eu tenho é sempre essa, né? Meu filho! Exatamente. Olha meu filho passando. Ou então, não fui eu que fiz. Sempre a criança querendo atenção, né? Quando as minhas filhas eram menores, né? Elas passavam um capacete,
um motoboy, um motociclista assim, é seu, papai? Esse é seu, você que desenhou, papai? Ah, elas já ficavam ligadas. Já ligadas. Eu falei, não, isso aí é do concorrente. Não, esse você não olha, não, tapa o olho. Tapa o olho, esse aí não, esse é feio. Não, esse é feio. Vamos passar aqui para o próximo slide, que eu acho já que é a maneira pela qual os ilustres espectadores aqui do podcast podem se localizar, que é a maneira mais prática, pode né? localizar, ver meus trabalhos. Pelo Instagram, né? Pelo Instagram. E além dessa indicação, queria que você falasse pra gente como despedida, né? O seu tchauzinho. Espero que tenha uma parte 2, que assunto não falta, né? Ah, que bom, é verdade. E o que você espera daqui pra frente com relação à sua arte mesmo? Além de você continuar desenvolvendo projetos para a indústria, qual é a sua no aspecto pessoal? Os quadrinhos você quer retomar? Você tem projetos pessoais aí que você quer desenvolver? Sim, eu voltei a fazer... Desenhar para você, mas para os outros, isso, né? Eu voltei a fazer aulas de desenho, né? Lá em Limeira mesmo, no museu lá em Limeira. Então, para voltar a desenferrujar a mão, para voltar a ter o traço, para voltar a fazer história em quadrinhos. E combinou, né, dos pamonhas voltarem, né? E me chamarem para fazer... um grupo de cartunistas de Piracicaba, né? Que fez diversas exposições solo no Salão de Humor de Piracicaba nos anos 90 e 2000, né? Isso, e daí... E aí esse ano aqui, com 50 anos do Salão, houve essa retomada dessa exposição coletiva, né? Acho que é 23 anos da última exposição, né? Agora não vou lembrar, mas... Não vamos entrar em detalhes, mas faz tempo. Bom, há pamonhas que não são só as que são comestíveis, são os cartunistas de Piracicaba. E daí voltar, resgatar mesmo, como teve esse resgate dos trabalhos antigos, né? Putz, vamos fazer umas próximas, né? Com trabalhos novos. Isso aí eu já estava querendo voltar, eu já tinha conversado com o William de voltar a desenhar, fazer quadrinhos, né? E voltar mesmo nesse trabalho mais daquele início lá, que eu na caneta mesmo, sabe? Só no nanquim. Nada o desenhista raiz. Nada de quadrinho, nada de tinta mais, apesar que hoje tem no computador mais fácil, mas voltar a desenhar realmente à mão, sabe? Nossa. Voltar ter esse resgate. Porque eu acho que com a inteligência artificial desenhando tudo, eu acho que vai voltar também um pouco a valorizar quem vai desenhar à mão. Vamos. Agora vamos ver o momento, o timing certo para a gente voltar, que acho que é agora, né? Sim. Hoje ou agora, a inteligência artificial não vai nos substituir, né? Não, de forma alguma. É só uma base para a gente criar coisas novas. Que bom que eu não estou entrevistando um robô. Então é isso. É isso. Fechamos aqui o nosso episódio. Obrigado, viu, Sebastião? Eu que agradeço. Pela disponibilidade. Obrigado mesmo. Pelo reencontro, né? Reencontro. Os veteranos, aí a gente também é do tempo que não tinha Zap, né? Isso. Então se via uma vez a cada 20 anos, né? Isso, então, quando não errava agora esse tempo diminuiu. Que bom. Vamos voltar sim. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado você. É isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais um episódio do Ilustre Podcast com o Sebastião Cardoso. Então fica ligado no nosso podcast, no nosso programa. Todas as quintas-feiras tem um novo episódio às 8 da noite. No canal do YouTube do Ilustre Podcast, no nosso próprio canal, e no canal da nossa parceira aqui, grande parceira, a Rádio Metropolitana de Piracicaba. E nós temos também as nossas redes sociais, tanto da Rádio Metropolitana de Piracicaba, o Instagram, e o Instagram do Ilustre Podcast. Então você pode encontrar a nossa agenda dos episódios de cada semana nesses canais aí. Ativa o sininho com as notificações. O canal da Rádio Metropolitana tem os episódios dessa nova temporada em vídeo, né? E o canal do Ilustre Podcast no YouTube tem esses episódios aqui da temporada em vídeo e também os episódios da nossa fase como programa ao modo de um programa de rádio, só em áudio. Então prestigie a gente nesses canais e prestigie a gente nos nossos novos episódios aí. Toda quinta às 8 da noite. Até lá!